Então, boa tarde, pessoal. Estamos em novembro de 2020, nosso penúltimo curso pelo cronograma da biblioteca. Hoje nós vamos conversar sobre APA, tá? Então, essa é uma capacitação para a utilização das normas da APA, tá? Quem vai ministrar o nosso curso é a Kelly Aparecida da Silva, tá? Já agradeço vocês pela presença e passo a palavra, então, para a Kelly. Vou pedir para que ela se apresente, ok? Então, Ângela, eu que agradeço o teu convite de novo, né? Nós aqui. E obrigada, gurias, por estarem aqui hoje junto com a gente. O meu nome é Kelly, então, como a Ângela falou, que bom que a Alana está aqui também, Alana, tudo bem? O meu nome é Kelly, eu sou mestranda em psicologia pela IMED, sou bolsista CAPES. Meu mestrado, então, eu tenho, sou bolsista e desenvolvo algumas atividades como bolsista, como participo de alguns projetos, enfim. E entre eles eu também faço parte do corpo editorial da revista de psicologia da IMED também. Então, que é onde a gente tem bastante contato com as publicações, o próprio contexto da pesquisa científica e da publicação científica, que é o que a gente vai também falar um pouquinho hoje, né? Porque as normas fazem parte disso. Então, eu sou psicóloga, sou formada pela IMED também, e desde o início da graduação, então, eu fui bolsista de iniciação científica e sempre tive esse interesse em trabalhar com pesquisa e desenvolver essas coisas, e hoje estou aqui também. E agradeço mais uma vez a confiança da Ângela para a gente fazer isso, enfim, tá bem? Então, como a Ângela falou anteriormente, eu quero, ao longo da apresentação, normas, pessoal, tá? Normas é um conteúdo mais denso, é algo mais. E normalmente, quando a gente vem assim, às vezes a gente tem que desmistificar algumas coisas. Porque é tudo muito difícil, às vezes a gente se confunde, às vezes é isso, às vezes aquilo, mas vocês vão ver que é simples, porque é uma norma. Se é uma norma, ela não vai mudar muito ali, sabe? É aquilo e pronto. Então, a gente precisa também estar bem aberto para que a gente consiga abordar tudo isso com o menos sofrimento possível, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vão anotando ao longo da apresentação as dúvidas de vocês, eu peço para que vocês anotem, e ao final a gente vai reservar um espaço para a gente discutir e falar juntos sobre isso, tá bem? Então, já de antemão, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui hoje, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar. Estão vendo minha tela, né? Deem um joinha aí para mim. Estão vendo minha tela, pessoal? Beleza. Obrigada, Daniela. Sim, então, tá tudo certo. Ótimo. Então, a gente vai falar hoje, então, sobre normas APA. Como eu já falei para vocês, eu sou mestranda em psicologia e faço parte do corpo editorial da revista em psicologia da IMED, tá? Então, antes da gente começar, de eu começar a falar das normas propriamente dito para vocês, eu gostaria de perguntar um pouquinho para vocês o que vocês pensam ou compreendem a respeito das normas APA ou APA, tá? E para isso, eu quero que vocês acessem no navegador de vocês, abram uma linha nova, e eu vou pedir para que vocês acessem o link chamado mente.com, esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. Pode ser? E quando vocês acessarem o mente.com, vocês vão digitar, vai aparecer uma barrinha para vocês digitarem e vocês vão digitar um código
que é este aqui. Já vou compartilhar aqui de novo com vocês. Estão vendo minha tela? Sim? Vocês vão digitar esse código 6694074. Digitem ele para mim e vocês vão digitar ali em uma palavra o que vocês pensam ou compreendem a respeito das normas APA. Pode ser? Vai lá então. Vou aguardar vocês. Uhum. Quem mais, meninas? Meninas, todo mundo está conseguindo acessar? Ótimo. Uhum. Padrão. Uhum. Mais alguém, pessoal? Padrão de referência, formatação. Regras impostas. Mais alguém, pessoal? Vamos ir conversando um pouquinho, então. Alguém, pessoal, nesse momento, gostaria de fazer alguma consideração sobre como se sente a respeito das normas APA? Eu travo, né? Só em falar em normas da APA, eu já fico... Trava, tudo bem, então. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre elas, para que justamente a gente desmistifique um pouco dessas coisas, tá? Porque, como eu falei inicialmente para vocês, ela é um padrão, tá? Como vocês bem colocaram ali, é uma padronização, é um padrão de referência, são algumas regras, faz parte a formatação do texto, mas muito além disso, essas normas também elas são uma padronização da forma como nós vamos comunicar a ciência em si. O conhecimento científico, como vocês sabem, ele é comunicado de várias formas, por meio dos artigos científicos, por meio de pôsteres, apresentações orais, em congressos. E para transmitir, então, esse conhecimento e para que a comunidade em geral tenha acesso a esse conhecimento, ao conhecimento científico, ou pelo menos todos deveriam ter acesso a ele, né? Então, nós temos um padrão de normas e regras para publicar em si o conhecimento científico de modo geral. E isso envolve todas as revistas científicas, todo o corpo científico, para que haja, então, esse padrão, um padrão de publicação e divulgação da ciência. Por isso que as normas são importantes. A gente tem um pouco de resistência a elas, eu sei porque eu também tive e tenho ainda, mas elas são importantes nesse sentido, porque vai comunicar tudo aquilo que a gente produz em termos de ciência. Quem está na graduação vai passar pelo TCC, e se você tiver interesse na pesquisa, você já vai participar da MIC, onde você vai publicar resumos ou artigos, e você vai utilizar delas. No mestrado, mesma coisa, você vai ter a dissertação, e quem é bolsista sabe que a gente também tem artigos que a gente precisa publicar ao longo do caminho, enfim. E depois, a carreira acadêmica em si, a gente vai utilizar muito delas, tá? Então, elas são importantes. Então, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas hoje, então, tá?
Vamos voltar para cá. Voltaram a ver minha tela, né? Deem um joinha. Uhum. Ótimo. Ótimo, então, pessoal. Então, o que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Sobre a compreensão do que é o estilo APA, sobre a formatação, e aqui eu quero fazer um destaque importante, que não há uma parte específica do manual da APA, tá? Da APA sexta edição, que fique bem claro, e depois eu vou falar um pouquinho disso. Nós vamos ver as citações, tá? As referências, as normas para tabelas e algumas das principais mudanças da sétima edição, pessoal. Por quê? Isso é uma coisa que eu quero frisar para vocês, tá, gurias? A edição que ainda está em vigor, em voga, bastante ainda, é essa edição aqui, tá? Que essa aqui é a sexta edição do Manual de Publicação da APA, tá? Da Associação Americana de Psicologia, tá? No entanto, no ano passado, nós já temos e já saiu a sétima edição desse manual, tá? Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Eu sei que alguns dos professores da EMED, alguns, eu acho que eu vi 1 ou 2, não sei os demais, tá? Já estão exigindo algumas coisas de sétima edição, mas em sua maioria ainda estão utilizando a sexta edição. E até, pessoal, todas as revistas científicas, principalmente aqui no Brasil, se adequarem, se readequarem à sétima edição, já tem algumas que estão cobrando a sétima edição, mas até toda essa reorganização acontecer vai demandar de um tempo, tá? Então, o período de transição, ele vai demandar de um tempo para acontecer. Então, nós vamos ver as normas da sexta edição hoje. Ao final, eu vou passar alguma das principais mudanças para vocês e vou auxiliar vocês aonde que vocês vão buscar essas informações da sétima edição, tá? Para que vocês... E sabendo, pessoal, a sexta edição, depois é tranquilo para vocês fazerem a transição, porque a essência, digamos assim, vai ser a mesma. Tá? Então, nós vamos falar de sexta edição e ao final de sétima edição também, certo? Então, aqui, nós temos... Eu trouxe aqui para vocês a carinha dos manuais da APA, tá? Temos o primeiro manual ali em azul, que é esse que eu mostrei para vocês aqui. Temos um que é complementar, que ele é um guia de como utilizar o manual, tá? Temos o manual em inglês, e depois eu posso passar para a Ângela, o manual em inglês eu tenho o PDF dele, então eu posso passar para vocês também, eu passo para a Ângela, ela pode encaminhar para vocês. E o último, que é esse coloridinho aqui em laranja, nós temos a sétima edição do manual da APA, tá? Então, esses aqui são os nossos manuais, assim, que a gente pode se guiar, e são os guias, enfim, tá? Aí, aqui nós temos um material adicional que eu quero dar bastante ênfase, que pode ajudar bastante vocês, que me ajudou lá no início e me ajuda até hoje, tá? Para entender, enfim, do modo geral. O primeiro deles é o blog do Estilo APA, tá? Esse blog, depois eu vou passar o link para vocês também. O blog da APA, ele é muito legal. Ele faz, agora com a transição para a sétima edição, ele faz comparações, inclusive, o que é que ficou da sexta, o que é que mudou para a sétima. Ele traz diversos exemplos, tá? Diversos exemplos de capítulo de livro, de como citar artigo, até artigos que faltam informações, como é que faz para referenciar, materiais bem específicos, e esse blog da APA é bem completinho, gurias. Então, se vocês tiverem oportunidade, explorem bastante ele, principalmente agora que a gente está nessa transição de sexta para sétima edição, ele é bem útil, tá? Bem útil. Então, eu reforço, tá? Fortemente, assim, para vocês, que vocês deem uma olhada no blog da APA. E eu não posso deixar de falar em normas APA sem falar do professor Ícaro, da psicologia, tá? E do blog dele, do Psícaro,
O Ícaro foi meu orientador de TCC, e ele é incrível, né, gurias? Vamos combinar. Então, ele tem um blog aqui, que é o Psícaro, tá? E aqui ele faz todo um compilado. Eu vou trazer coisas na minha apresentação e vou ir falando para vocês coisas do blog dele. Ele faz todo um compilado de uma forma bem divertida também, para que a gente consiga entender, enfim, tá? Das normas APA, ele dá, inclusive, tem aqui, ele também traz algumas revistas brasileiras de psicologia, que são referências, enfim, tá? E também, falando do Ícaro, ele, juntamente com o nosso colega Natan, tá? Que está terminando, acho que a graduação agora, eles elaboraram um guia de produções acadêmicas de psicologia da IMED, tá? Esse guia também é baseado na APA, né? Ele é todo APA, enfim. E o Ícaro e o Natan, então, eles gentilmente fizeram, montaram esse guia para nós, que é muito, muito útil e bem didático, pessoal. Tá? Então, esses materiais, tanto o livro, o manual anterior em inglês da sexta edição, como o guia, e os links, depois eu posso passar para a Ângela para ela encaminhar para vocês, tá? E, pessoal, gurias, norma a gente precisa praticar, tá? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês pegarem o que vocês estão escrevendo, quem está escrevendo TCC, quem está escrevendo a dissertação, vão praticando, tá? Vão praticando, que quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ir internalizando aquilo, tá? Internalizando a regra e quando vocês já conseguem desmistificar muitas coisas, tá bem? Então, o que é? Da onde que veio o manual de publicação da APA? Tá? Então, ele veio da Associação Americana de Psicologia, que foi fundada lá em 1892, tá? E ele veio justamente para que a gente tenha uma maior organização de todo o conhecimento científico dentro da comunidade científica e também profissional, tá? Justamente com o objetivo do avanço na criação, na comunicação e na aplicação da ciência em si, tá? E do conhecimento científico. Em 1952, só para trazer alguns dados aqui para vocês, houve a publicação de um primeiro manual da APA, tá? Mas era um manual bem simples, não era como é hoje, tá? Antes disso, teve uma publicação ainda de um artigo que citava algumas normas, que quis fazer menção a algum tipo de padronização, tá? Mas o primeiro foi em 1952. E em 2019, como eu falei para vocês, nós temos então a publicação da 7ª edição do manual da APA, tá? E quando a gente se fala em norma, em padronização, enfim, nós temos que levar algumas coisas em consideração, tá? Que é o que a gente chama de adaptações ao contexto. E isso é uma das coisas que às vezes nos incomoda um pouco, tá? E particularmente me incomoda também. Porque as revistas científicas, as instituições de ensino e as próprias especificidades da língua portuguesa, elas fazem com que a gente precise fazer algumas adaptações nas normas, tá? Ah, mas não é uma norma, não deveria ser algo mais engessado, né? Mas a gente precisa fazer algumas adaptações. As revistas científicas, a grande maioria delas, elas não seguem a norma pura da APA. Sempre vai ter alguma mudança ou outra para melhor adequação, enfim. E além disso, as instituições de ensino, elas também não seguem a norma APA pura, tá? A IMED, eu sei que ela tentou ser, como foi o Ícaro também que montou todo o nosso guia de publicação ali em psicologia. Eu sei que a IMED tentou ser o mais fiel possível às normas APA, tá? Mas em algumas instituições se diz que é a APA, mas com algumas alterações e adequações, tá? Isso às vezes é um problema porque pode causar confusão um pouco. Então, o que eu digo para vocês? Existe a norma, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Mas vocês precisam estar bem atentos. Quando vocês forem publicar um artigo,
bem atentas. Quando vocês forem publicar um artigo, vão lá na revista que vocês querem publicar, vão lá nas diretrizes aos autores e leiam o que a revista pede, tá? E estejam bem atentas ao que a revista pede, tá bem? Com relação à instituição de ensino, mesma coisa, tá? Estejam atentas ao que a instituição de ensino solicita, ao que os orientadores de vocês também vão solicitar, tá? E claro, pessoal, nós também temos algumas adequações quanto à língua portuguesa, tá? Como o manual ele é originalmente na língua inglesa, nós temos precisamos fazer algumas adaptações com relação ao contexto ali da linguagem, certo? Então, nós vamos ver as normas hoje, mas estejam atentas a essas pequenas mudanças que podem acontecer no decorrer do caminho, ok? Seguindo adiante, então, as normas A. O que elas são, por que a gente deve usá-las, como usá-las e quando usá-las, tá? Então, as normas da EPA, ele é não somente, a EPA não é somente uma norma, uma padronização, mas ela também é um estilo de escrita, tá? O manual, sugiro que vocês deem uma olhada no manual, porque eles dão várias dicas até de como a gente pode escrever cientificamente. A gente sabe que a escrita científica, ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, precisa ser objetiva, e o manual e as normas da EPA, elas também nos ajudam nesse sentido. Elas nos ajudam, inclusive, para a gente evitar aquela escrita muito tendenciosa, por vezes até meio preconceituosa, assim, que a gente precisa ter esses cuidados. Tem um capítulo no manual que eu gosto muito, que ele vai falar sobre a tendenciosidade da escrita, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha nisso também. Então, por que usá-las? Então, a gente precisa utilizar delas, como eu falei para vocês anteriormente, justamente para que a gente consiga comunicar, seguir o padrão de comunicação da ciência para que a gente consiga fazer isso efetivamente, tá? Inclusive entre nós, pesquisadores, ou que estamos no meio acadêmico, enfim. Como usá-las, a gente vai ver hoje, né? E quando usá-las? Quando você vai publicar um trabalho científico, enfim, nós vamos utilizar dessas normas, ok? Então, conhecendo um pouquinho o manual da 6ª edição, tá? No primeiro capítulo, nós vamos ter, o capítulo se chama Escrevendo para Ciências Comportamentais e Sociais, tá? Onde ele vai trazer, também fazer um resumo do que é um artigo empírico, o que é uma revisão de literatura, um artigo de revisão. Ele vai trazer todo um compilado também dos artigos, dos tipos de artigos também que a gente pode, enfim, publicar e tudo mais. No capítulo 2, ele vai falar um pouquinho da estrutura e do conteúdo de um manuscrito, tá? De um manuscrito científico, de um artigo científico. No capítulo 3, ele vai falar sobre a escrita, como eu comentei com vocês antes, sobre a escrita clara, concisa. No capítulo 4, vai falar sobre a mecânica do estilo, como que o estilo APA funciona e tudo mais. Capítulo 5, ele vai falar sobre como apresentar os resultados. Vejam que aqui é bem completo, tá, pessoal? Inclusive, o manual, ele traz exemplos de tabela, exemplos de uma boa apresentação de resultados. No final, ele traz exemplos de cartas ao editor. Às vezes, quando você vai publicar um artigo, você precisa mandar uma carta para o editor da revista. O manual também traz esses exemplos, tá? Traz modelos e tudo mais. Então, ele é um manual bem completo também. E, por último, ele traz algumas referências. E, no último capítulo, ele vai falar sobre o processo de publicação, tá? Então, depois, ao final, nós vamos fazer uma comparação desse manual com o manual da 6ª edição, tá? Então, falando agora um pouquinho sobre a formatação da APA, tá? A APA, o manual da 6ª edição, ela não tem um padrão específico, tá? Mas isso se resolve na 7ª edição, porque a 7ª
sétima edição vai ter um capítulo, e que depois nós vamos olhar, que é específico sobre a formatação do documento, tá? Então, em princípio, tá? O papel A4, fonte Times, tamanho 12, cor preta. Margens todas 2,5, tá? Em todos os lados. O texto alinhado à esquerda é à esquerda, tá, pessoal? Não é justificado. Quando eu comecei a utilizar o texto alinhado à esquerda, chegou a me dava um negócio assim, porque ficava aquele texto meio esquizofrenizante. Mas é normal, tá? Depois vocês se acostumam. Quem está acostumado a usar o texto mais justificado, depois você se acostuma, tá? Espaçamento duplo, tá, pessoal? Duplo não é 2,5, é espaçamento duplo. O espaçamento entre parágrafos, antes e depois do parágrafo, ele deve ser 0, tá? Às vezes, quando a gente está escrevendo entre um parágrafo e outro, acaba adicionando sem querer espaçamentos, tá? Não tem espaçamento. Aí vocês precisam verificar e excluir esse espaçamento que sobra ali, certo? E toda a primeira linha de parágrafo, pessoal, deve começar com um recuo de 1,27. Essa é a formatação do documento, tá? Jamais usem espaçamento simples ou de 1,5, tá? Espaçamento simples e 1,5 somente em tabelas ou figuras, tá? De acordo com a APA, certo? Então, formatação. A4, fonte Times, tamanho 12, margens 2,4, texto alinhado à esquerda, espaçamento duplo, tá? Essa é a formatação. Na sétima edição, essa formatação vai ficar um pouco mais flexível, vocês vão ver, tá? Então, aqui nós temos o exemplo de formatação, tá? Que eu trouxe para vocês, alinhamento à esquerda, primeira linha, o recuo de primeira linha, 1,27, tá bem? E espaçamento entre linhas, espaçamento duplo. Ainda sobre a formatação, pessoal, tá? O título recomendado pela APA é sempre até 12 palavras, tá? E a gente precisa ter um cuidado para o título. Não sei se vocês estão vendo sobre os títulos, os trabalhos de vocês, sobre o que vocês estão fazendo, mas a gente precisa ter aqueles cuidados básicos com o título, né? Não pode ser muito grande o título, cuidado com as siglas nos títulos, com datas, enfim, tá? E depois, se vocês precisarem, no final tem o meu contato, se vocês quiserem trocar material, vocês podem me chamar no WhatsApp ou me mandar e-mail também, tá? Com relação ao resumo, o resumo, ele deve aparecer em letras maiúsculas e minúsculas, geralmente, tá? E ele varia entre 150 e 250 palavras, tá? Então, título e resumo. Título, até 12 palavras, e resumo entre 150 e 250 palavras, ok? Agora, quanto aos níveis de título. Eu vejo, às vezes, que a gente está muito acostumado com a ABNT, onde a ABNT usa caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas. A APA não, pessoal, tá? E os níveis de título, geralmente, quando a gente recebe os artigos na revista de psicologia da IMED, sempre onde dá mais dificuldade, assim, onde o pessoal tem mais dificuldade, eu vejo bastante isso, tá? E lembrando que a gente sempre dá uma sugestão de que não utilizem muitos níveis de título, tá? Até o nível 3 seria adequado, assim, porque senão às vezes a gente começa a se confundir muito com os níveis de título, tá? Mas de modo geral, então, primeiro nível de título, que seria lá o título do artigo de vocês, ou do TCC de vocês, ou da dissertação, ou projeto de dissertação, centralizado, negrito com iniciais maiúsculas, somente as iniciais, pessoal, tá? Nível 2 e título já é alinhado à esquerda, tá? Então, por exemplo, vocês têm o título de vocês, pessoal, eu não tô vendo o chat, tá? Então, se vocês querem, se precisarem, lembrem... Eu tô acompanhando. Ah, beleza, então. Qualquer coisa me chama, Angel. Então, o nível 2 ali nós temos ele alinhado à esquerda, negrito, também com iniciais maiúsculas, tá?
E já o terceiro nível de título, ele já é recuado, tá? O recuo de 1,27 também, negrito, somente com a primeira inicial maiúscula, as demais minúsculas, e vai ter um ponto final, tá? E depois nós temos o quarto e o quinto nível, mas lembrem que legal seria a gente usar até o terceiro ali, tá? Não inserir tantos níveis de título. Mas se vocês precisarem, vocês podem fazer um print dessa tabelinha, que ela tem inclusive no Google, essa tabelinha, tá no manual aqui também, para vocês não esquecerem desses detalhes aqui dos níveis de título de acordo com a APA, certo? A estrutura dos documentos, tá? A estrutura em si, ela não existe uma estrutura, tá? A APA, ela só define no manual as estruturas para artigos que serão publicados nos seus periódicos, tá? Cada instituição vai definir, tá? Então, não existe um modelo de TCC de acordo com a APA, não existe um modelo de tese ou um modelo de dissertação, tá? E cada revista também vai ter as suas próprias definições. Isso é o que a gente falou lá no início também, tá? Que as instituições de ensino, as revistas científicas, elas também vão ter as suas adaptações, tá? Então, não vai ter um modelo para alguma coisa de acordo com a APA, certo? Então, agora já vamos ir para as citações, tá? As citações, como fazer uma citação de acordo com a APA. Em primeiro lugar, a APA, as citações vão se dividir em citação direta ou citação indireta, tá? O que são as citações diretas? As citações diretas são aquelas onde você utiliza exatamente as mesmas palavras do autor, tá? As citações indiretas é quando você utiliza a ideia do autor e quando você vai escrever, você modifica as palavras e o formato da escrita, contudo, deve ser mantido o sentido e a ideia central do autor, tá? Então, a gente fala muito quando você parafraseia o autor, você está fazendo uma citação indireta. E lembrando, pessoal, que aqui tem um aspecto bem importante, tá? As citações indiretas são as mais indicadas no estilo APA, tá? Por quê? Porque se eu quisesse, isso é uma coisa que o Ícaro nos falava bastante também, é que se eu quisesse ler as mesmas palavras de um autor, uma citação, no caso de uma citação direta, eu iria lá direto no fulano de tal e leria ele direto, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo o texto de vocês, priorizem as citações indiretas, tá? Que inclusive vai mostrar que vocês leram aquele autor, que vocês compreenderam aquele autor, para estar escrevendo e tentando passar para o leitor a ideia que aquele autor está trazendo. Tá? Sem falar que um texto com muitas citações diretas fica muito cansativo de se ler, tá? Então, a leitura de um texto acadêmico, de um texto científico, lembrem que ela precisa fluir, tá? Então, de modo geral, priorizem as citações indiretas, tá, pessoal? A não ser que você quer falar exatamente uma coisa que, por exemplo, Freud falou ou Aaron Beck falou, aí sim, tá? E não tem como a gente mudar o que esses caras falaram também, né? Então, mas priorizem as indiretas, tá bem? E falando em citações diretas agora, especificamente, nós temos dois tipos de citações diretas, tá? Ah, claro, pessoal, quando vocês forem citar algum tipo de lei, enfim, a gente não vai poder mudar também, né? Aí sim vocês vão poder, em algumas situações, cabe a citação direta. Então, falando de citação direta, nós temos dois tipos de citação direta. A citação direta curta, tá? E a citação direta longa. A citação direta curta é aquela citação que eu uso até 40 palavras, tá? E existe um padrão para a gente fazer isso, como está aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. Quando eu faço uma citação direta curta,
tá? Até 40 palavras. O texto vai ficar entre aspas, tá? O sobrenome do autor, o ano da publicação e a página vão entre parênteses, tá? Então, sempre quando eu faço uma citação direta, eu preciso colocar a página, tá? Não posso esquecer de colocar a página, pessoal. Existem 2 casos na APA em que eu vou colocar a página, tá? O primeiro deles é quando eu faço uma citação direta e o segundo deles é quando eu vou colocar lá embaixo nas referências, quando eu for referenciar capítulo de livro, mas depois eu vou falar isso para vocês, tá bem? Então, nas citações diretas, a gente precisa só ter o cuidado de acrescentar a página, além do autor e do ano da publicação, ou do material que você está citando, ok? Vão anotando as dúvidas, tá? Citação direta longa, tá? Citação direta longa é aquela, então, que vai ter acima de 40 palavras, tá? Por exemplo, você vai citar um parágrafo inteiro de algum autor, tá? Aí, não temos aspas, tá, pessoal? Precisa continuar citando a página, tá? Você vai precisar de um novo parágrafo e você vai precisar usar recuo. O espaçamento continua duplo, tá? Então, você vai precisar usar recuo aqui e um novo parágrafo quando a citação for direta longa, sem esquecer a página, ok? Fechando citações diretas, indo agora para citações indiretas, tá? Nós temos duas situações também onde nós vamos utilizar citações indiretas. A primeira delas é dentro do parêntese, tá? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que as citações indiretas, o foco é fazer referência às ideias do autor, tá? Que é quando você parafraseia. Que lembra que é o que eu falei anteriormente para vocês, que é o que a gente precisa dar preferência, tá? E as revistas, elas também olham para isso, elas também vão olhar para isso, tá, pessoal? Então, realmente deem preferência às ideias do autor, tá? Fazendo citações indiretas, tá? Nas citações indiretas, não é necessário o número de páginas. Vocês só vão utilizar páginas na citação direta, tá? Então, quando você faz uma citação indireta que você parafraseia a ideia do autor, existem 2 formas que você pode colocar ela. A primeira é colocando o autor dentro do parêntese, tá? Como tá esse exemplo aqui de Hardy Hackett, 2015, tá? E sempre quando vocês têm... Depois, tem uma tabelinha ali que eu queria muito que vocês também fizessem print dela depois. Essa tabela está no blog do Ícaro. Vocês vão poder fazer print e ter ela no celular. Eu tinha até há pouco tempo o meu print ali, porque é um print de como vocês vão utilizar os autores ali entre parênteses, como vocês vão colocar, tá? Então, no caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, é um artigo, tá? Com 2 autores de 2015, e sempre quando você tem 2 autores, você vai utilizar esse E estilizado, que a gente chama, tá? O ampersand. Então, você vai colocar o nome do primeiro autor, o E estilizado, o nome do segundo autor, vírgula e o ano da publicação, tá? No caso de 2 autores, pessoal. Quando for 3, isso vai mudar um pouquinho, tá bem? Então, essa é a citação indireta dentro do parêntese, tá? E nós temos as citações indiretas também fora do parêntese, que é quando você incorpora os autores dentro da frase. O foco aqui ainda é fazer referência à ideia dos autores, porque a gente está falando de citação indireta, também não vai número de páginas, tá? Então, quando você está citando, peguei o mesmo exemplo de antes ali, pessoal, tá? Então, quando você está incorporando os autores à frase, você não vai mais utilizar o ampersand, você vai utilizar o E normal, tá? Vai colocar o nome dos autores e o ano, sim, entre parênteses, tá? Só que aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Como saber se eu vou utilizar fora ou dentro do parêntese os autores, tá?
Esta é de acordo com o estilo APA também. A gente precisa dar preferência a utilizar os autores dentro do parêntese, tá? Para que o foco seja a ideia realmente dos autores e não os autores em si. Porque quando vocês trazem os autores para a frase, vocês estão chamando atenção para os autores, que aqueles autores falaram alguma coisa que vocês foram discorrendo ali, tá? Por isso que, preferencialmente, utilizem os autores entre parênteses, a não ser que você esteja falando de autores clássicos, como eu falei antes, como Freud, Winnicott, Irondeck, Skinner e todos esses que são autores clássicos ou algum clássico dentro da temática que vocês estão estudando. Aí, se vocês querem chamar atenção que esse autor disse isso especificamente, aí vocês podem incorporar ele à frase, ok? Seguindo adiante, então, pessoal, essa tabelinha aqui que é excelente, que vocês podem fazer um print depois dela no celular, tá? Essa tabelinha, ela é uma lista de como usar o nome dos autores, tá? Nas citações do corpo do texto. E aqui, como vocês podem ver, ele traz exemplos. Essa tabelinha foi retirada do blog do Ícaro, tá? Do Psícaro. E aqui ele traz exemplos de como vocês vão inserir quando vocês tiverem uma autoria, 2 autorias, 3 autorias, 4, 5, 6 ou mais, e ainda quando vocês forem citar instituições com abreviatura e instituições sem abreviatura, tá? E existe diferença, pessoal, quando vocês vão fazer essas citações na primeira vez e na segunda vez. Por exemplo, vou pegar o exemplo de 3 autorias, tá? Quando você cita 3 autorias, a partir de 3 autorias, na primeira vez que você fala delas, você vai citar todas elas, vai trazer toda a galera ali, todo o nome da galera dos autores, tá? Só que se você for citar essa mesma coisa depois, você não vai mais falar de todos eles. Você vai utilizar o que a gente chama de herol, tá? Que numa tradução literal seria e todos os outros, tá? Todos os outros autores. Então, essa tabela, ela é bem útil, tá? Porque ela traz tanto exemplos de como você vai utilizar dentro da frase, incorporada à frase, e quando você vai utilizar o nome dos autores fora da frase, ou seja, entre parênteses, tá? E eu chamo a atenção para vocês aqui para as entidades com abreviatura, que sempre vocês vão precisar colocar a abreviatura da entidade junto, tá, gurias? Então, essa tabela é bem útil. Para vocês entenderem de um modo geral isso, tá? A partir de 3, a principal coisa que vocês precisam entender dessa tabela de autorias é que a partir de 3 autores, vocês vão começar a utilizar o herol na segunda vez que vocês forem citar os mesmos autores, tá? E também, vocês precisam ter o cuidado com o uso das vírgulas, tá? Às vezes a gente acaba se passando e esquece de uma vírgula ou outra ali, tá? Normal, pessoal. Às vezes a gente tá tão mergulhado no nosso trabalho, tão compenetrado naquilo, que tem coisas que chega uma altura do campeonato que a gente nem vê mais. Por isso que é adequado que quando vocês estiverem finalizando o trabalho de vocês, deem para outra pessoa ler. Peçam para alguém ler, alguém que não seja da área ou alguém que seja da área, para que isso até no nosso próprio texto. Às vezes a gente tem uma coisa que precisa ser dita que às vezes não está ali, que alguém, quem sabe, alguém de fora consegue visualizar isso para nós, tá? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente fica mergulhado naquilo. Por isso é importante também, uma coisa que eu sempre digo, vocês deixarem o texto de vocês descansar um pouco, tá? Escrevam, façam um pouco, deixem uns 2, 3 dias, fiquem sem olhar para ele, se vocês tiverem tempo, obviamente, tá? E depois retomem ele, tá? Para que vocês possam ver coisas que no primeiro momento vocês não estavam conseguindo ver. Isso é bem importante também, tá? Então, tenha um print dessa tabelinha no celular, que ela é bem útil na hora que vocês forem escrever e estiver escrevendo o texto de vocês. Citação de citação.
citação, pessoal, tá? Na ABNT a gente vai usar, vai se utilizar, tá? Só que, de acordo com a APA, tá? Nos tempos que a gente vive hoje, com acesso à informação, com acesso à internet, a gente consegue artigos pagos hoje facilmente. Não sei se posso falar do SciHub, tá gravando, né, Angela? Enfim, mas a gente tem acesso à informação, tá? Então, acaba a citação de citação, o citado por, ele acaba sendo uma prática quase que extinta, pessoal, tá? E aquela coisa, se eu quisesse ler o fulano de tal lá, o que o fulano de tal disse sobre o outro fulano, eu iria ler direto o primeiro fulano, tá? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas seria mais ou menos isso, tá? E isso tem um grande problema quando a gente usa a citação de citação, porque às vezes, quando você vai ver, o autor diz uma coisa que talvez não seja realmente o que o primeiro autor disse, e daí você já entendeu de um jeito que talvez não seja o que o primeiro autor disse, e isso acaba se tornando um problema. Então, muito cuidado. Ela só vai ser utilizada nas normas APA se for extremamente necessário, tá? Por isso que esse extremamente está em caixa alta, tá? Evitem utilizar, certo? Citação do inglês para o português, tá? A tradução, pessoal, é uma citação indireta, tá? É uma citação indireta. Então, se vocês estiverem traduzindo um artigo para escrever, enfim, ela vai ser uma citação indireta, tá? Tradução do inglês para o português, tá? Só, por favor, não copiem e colhem do Google Tradutor, tá? Não façam isso, tá bem? Aqui. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as referências, tá, pessoal? Ao final do texto, de todo o texto acadêmico, então, vocês vão ter lá a lista de referências, tá? Na qual cada citação do texto vai corresponder a uma referência. Cada trabalho que vocês citaram lá em cima, que nós falamos de citação direta e citação indireta, vai precisar ter uma referência lá na lista de referências, tá? E é por meio dessa lista de referências que o autor vai poder encontrar os trabalhos que vocês utilizaram, que vocês citaram, tá bem? Porque, pessoal, todo texto acadêmico, todo conhecimento científico, quanto mais embasado ele for em outros estudos que já foram feitos, melhor, tá? Por isso que o TCC de vocês, o projeto de dissertação, a dissertação, tese, ele precisa estar bem embasado cientificamente, tá? Então, leiam muito sobre a temática. Eu sempre digo isso, estou dando uma matéria com o Carlos de TCC, trabalho de conclusão de curso, e a gente sempre fala isso, tá? Sim, leiam sobre o tema que vocês estão pesquisando, tá? Para que vocês estejam bem embasados cientificamente de acordo com a temática que vocês estão se propondo a pesquisar, tá? Então, tudo que vocês citarem lá em cima vai precisar estar na lista de referências, tá? A lista de referências, ela possui alguns elementos básicos, de acordo com a norma da APA, com o estilo APA, tá? Que é quem escreveu, quando escreveu, o que escreveu e onde escreveu. Então, se vocês memorizarem essas 4 coisas, esses 4 itens dos elementos da referência dentro do estilo APA, que são os 4 itens básicos, vocês já tá metade do caminho andado, tá? Então, quem escreveu, quando escreveu, o que escreveu e onde escreveu, tá? E aqui eu peguei um exemplo para vocês do blog do professor Ícaro, tá? Aqui nós temos Gaspodini, tá? E B, quem escreveu, quando escreveu o ano sempre entre parênteses, tá, gurias? Sempre. O que escreveu, o título, tá? E onde escreveu, tá? Sempre aqui, aqui no caso,
Nesse exemplo aqui que ele traz para nós, é um exemplo de um artigo, tá? Então, no caso aqui, nós temos a revista, o volume da revista, o número da revista e as páginas da revista onde está esse artigo, tá? E o estão em itálico, tá? Então, para as referências, vocês precisam memorizar isso. Quem, quando, o que e onde, tá? Seguindo adiante, vamos utilizar de alguns exemplos de referências, que são os exemplos mais básicos, para vocês tentarem visualizar isso, tá bem? Então, nós vamos falar sobre artigo científico, livro, capítulo de livro, teses e dissertações, materiais jurídicos e temos também mais alguns outros exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que no blog da EPA vocês têm muito mais exemplos, tá? Então, explorem o blog, que ele ajuda muito, inclusive está ajudando nessa transição de 6ª para 7ª edição, porque ele traz, inclusive, um comparativo de como que era antes e como ficou agora, tá? Então, pessoal, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é um exemplo de artigo científico. Como referenciar o artigo científico, tá? Inicialmente, sempre é o autor, quem fez, tá? Depois, entre parênteses, quando fez, que é o ano da publicação. Depois, o que fez, que é o título do estudo, tá? E onde está esse material, tá? Que é o título da revista, o volume, o número, a página inicial e a página final, tá? Notem que em artigo científico, o título da revista e o volume da Não, revista, Lara. o título da revista. Alguém está com o microfone ligado? Pode pegar a minha pintinha do meu lado. Não sei. Ah, tudo ok. Notem que o título da revista e o volume da revista são em itálico, tá? Para artigo científico, título e volume da revista são em itálico. E notem, pessoal, que aqui nós temos o DOI, tá? O número do DOI, o DOI, ele é um identificador digital. Ele é como se fosse um CPF do artigo, tá? Ele é um CPF do artigo que vocês estão utilizando, tá? Então, se vocês pegarem um artigo na internet e ele tiver o DOI, vocês vão precisar colocar o DOI na referência. Como é que eu insiro o DOI na referência? Escreve a palavrinha DOI todas em minúsculas, 2 pontos, sem espaço e coloca o número do DOI, que é aquele número que aparece a partir do 10, tá? Por isso que está 10, etc. ali, ok? Para a gente visualizar isso, vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Exemplos de artigos científicos. Aqui nós temos o exemplo do Nisa Silva e Lima, tá? Notem que todos os autores aqui nós temos 3 autores, tá? Então, vocês vão colocar por extenso, pessoal, só o último nome do autor. Aí eu só gostaria de chamar a atenção para vocês cuidarem aqueles sobrenomes que são assim, fulano de tal da Silva Júnior, tá? Então, vocês precisam cuidar que o último nome, na verdade, vai ser o da Silva Júnior, que vocês vão inserir ali, tá? E no blog do Ícaro tem uma tabela específica sobre essas especificidades de sobrenomes, tá? Mas, de modo geral, vai ser o último sobrenome que vocês vão colocar por extenso e os demais, somente a primeira letra com ponto, tá? E não esqueçam das vírgulas, tá bem? E outra coisa importante também que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, quando tem 2 pontos, pessoal, tá? Quando vocês colocarem o título de um trabalho, e isso vale tanto para livro quanto para artigo científico, sempre quando tiver 2 pontos, todas as letras são minúsculas, tá? Exceto a primeira, obviamente. Mas quando tiver 2 pontos, a primeira letra logo depois dos 2 pontos também vai ser em maiúscula, tá? Então, notem aqui que o nome da revista está em itálico junto com o volume, tá? E notem que o DOI aqui, ó, ele está
com letras minúsculas, 2 pontos, sem espaço, pessoal, sem espaço entre os 2 pontos e o início do número, tá? E aqui nós temos esse segundo exemplo que eu trouxe para vocês, é um exemplo de artigo que não tem DOI, tá? Quando o artigo não possui DOI, vocês vão utilizar o recuperado de, ou retrieved from, tá? Em inglês. Seguido do link da onde vocês retiraram esse material, tá? Então, artigos científicos, ou vocês vão colocar o DOI, ou vocês vão utilizar o recuperado de, tá? Não esquecendo que quando vocês forem referenciar artigo científico, o nome da revista e o volume da revista são em itálico, ok? Olha aqui, vi um erro aqui já, ó. Formatação deveria estar com F maiúsculo, mas tudo bem, vamos seguir, gente. Agora, falando de referências de livros, gurias, tá? Aqui nós temos o autor, quem fez, quando fez, o que fez e onde fez, tá? Aqui nós vamos inserir a cidade, o estado e a editora por último, tá? E notem que agora o título, quando você referencia livros, o título do livro é em itálico, tá? Antes, nos artigos, a revista e o volume eram em itálico. Agora, em livros, tá? O título do livro vai ser em itálico, tá bem? Aqui nós temos alguns exemplos de livros, tá? Livros com edição, tá? Vocês precisam colocar a edição entre parênteses, tá? Quando for livro com edição. E quando for livro, tradução também, vocês precisam colocar junto dentro do parênteses aqui, tá? Aqui também está faltando um RS aqui, ó, tá? Cidade e estado, 2 pontos, a editora, tá? Agora, capítulo de livro, pessoal, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no início, quando eu falei de citação, que existiam 2 casos onde nós iríamos inserir as páginas. O primeiro deles era a citação direta e o segundo é quando a gente vai utilizar capítulos, referenciar capítulos de livro, tá? Vai funcionar da mesma forma que as outras referências. Quem escreveu, os autores primeiro, quando escreveu, o ano entre parênteses, o que escreveu e onde escreveu, tá? No caso de capítulo de livros, o primeiro nome aqui, tá? Logo depois do ano vai ser o título do capítulo, tá? E por último, vocês vão inserir aonde ele escreveu. E aqui em capítulos de livro, vocês precisam estar atentos porque vocês vão utilizar o in, tá? Que é em aonde está esse capítulo de livro, tá? Utilizando o in, vocês vão precisar colocar o nome dos autores do livro. E aqui existe uma diferença, pessoal, tá? Porque os autores do livro, existe diferença quando os mesmos autores do livro são os autores do capítulo. E quando os autores do livro não são os autores do capítulo, tá? Quando forem os mesmos autores, vocês vão precisar usar a sigla EDS, tá? De editores. E quando forem os mesmos autores, quando não forem os mesmos autores, vocês vão usar orgs ali, claro, junto com o ponto final, tá? Porque são os organizadores dos livros, tá? Aqui é um pouquinho confuso de entender, mas eu quero que vocês vão anotando as dúvidas aí em capítulo de livro, se precisar lá no final a gente volta em capítulo de livro, tá? Então, para vocês terem claro, autores do capítulo, ano, título do capítulo. O resto da referência vai ser aonde esse capítulo está. Então, autores do livro, tá? Aí vocês precisam definir se os autores são editores ou organizadores. O título do livro, e daí vocês vão abrir parênteses para colocar as páginas. E, claro, vocês vão colocar a cidade, o estado e, por último, depois dos 2 pontos, a editora, tá? Capítulo de livro tem um pouco mais de informação que a gente precisa se colocar,
tá? Mas você seguindo esses modelos aqui e fazendo, praticando, com o tempo vocês vão internalizando essas regrinhas e essas diferenças e vai ficando mais tranquilo, tá? Mas, gurias, respirem, tá? Respirem, porque é uma questão de norma, tá? A partir do momento que vocês entenderem como funciona, entenderem a lógica dela, principalmente esses 4 passos que são bem importantes, tá? Quem, quando, o que e onde, tá? Vocês vão conseguir fazer as referências, tá? E depois, com o tempo, vocês vão internalizando os detalhes, tá? Que às vezes é uma vírgula que a gente esquece, às vezes é 2 pontos que a gente esquece, mas com o tempo isso vai ficando mais tranquilo, tá? Só respirem que dá certo no final, tá bem? Aqui, teses e dissertações, tá? Aqui nós temos um exemplo da dissertação de mestrado do professor Luiz Paloski. Mesma coisa, pessoal, é sempre o mesmo pressuposto. Quem fez, o que fez e onde fez. Aqui a gente só precisa ter um cuidado, porque quando a gente fala em tese e dissertação, logo depois do título, pessoal, gurias, esqueci de falar uma coisa bem importante, não posso deixar de falar, tá? Quando você vai falar sobre capítulo de livro, o título do livro é em itálico, tá? É sempre o título do livro que é em itálico, tanto em referência de livro quanto em referência de capítulo. Agora, em teses e dissertações, o título da tese ou dissertação vai ser em itálico, tá? E depois do título, entre parênteses, nós vamos ter, você vai precisar escrever se é dissertação ou se é tese, tá? E aonde está, tá? Lembrem que vocês vão precisar colocar onde está. Então, vocês precisam colocar a instituição, seguido da cidade e do país onde foi realizada essa tese ou dissertação. Sempre utilizando o recuperado de, tá? Procurem utilizar o recuperado de seguido do link onde vocês encontraram esse material, tá bem? Lembrem que as referências, o principal objetivo dela é para que o leitor tenha acesso a todo o material e a bibliografia que vocês utilizaram no trabalho de vocês, tá? Referências agora de leis, tá, pessoal? Lembrem o autor, quem fez, no caso aqui nós temos o Brasil, a Constituição brasileira, né, no caso, quando fez, o que fez, no caso aqui nós temos o exemplo da Lei 8.069, que predispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, tá? Utilizando sempre o recuperado de, da onde que vocês tiraram essas informações, tá? E o link precisa estar sempre ativo, tá, pessoal? Esse é um detalhe importante, link sempre ativo. Agora aqui nós temos algumas especificidades, tá? Ainda sobre as referências. Quando vocês têm um trabalho que tem mais de 7 autores, vocês vão utilizar os primeiros 6 autores, vocês vão escrever os primeiros 6 autores e vocês vão utilizar reticências e vão escrever o último autor, tá? Por exemplo, agora nessas épocas de Covid, né, nós estamos tendo pesquisas com um grande número de autores, né, de pessoas. Então, trabalhos com 10, 20 autorias, tá? Que é questionável também, mas enfim. Vocês vão colocar os 6 primeiros, reticências, o último autor, aí vocês vão seguir fazendo o restante da referência, tá? Então, a partir de 7 autores, vocês vão ter essa especificidade ali no digitar, no formato ali das referências. Ainda sobre as referências também, quando falta, tá? Por exemplo, o ano, tá? Vocês vão poder utilizar quando faltar o ano, vocês vão usar a sigla N.D. dentro do parênteses, tá? Então, quando vocês pegarem um material onde vocês não encontraram o ano de jeito nenhum ou realmente não tem, vocês vão colocar entre parênteses a sigla N.D.
tá? E quando falta o autor do trabalho, vocês vão utilizar o título do material que vocês pegaram no lugar do autor, tá? Lembrem, pessoal, tentem procurar todas as informações, tá? Tentem procurar todas as informações, porque em algum lugar elas vão estar. Claro que quando vocês não acharem e realmente não tiver, vocês vão utilizar disso, tá? Mas normalmente em algum lugar elas vão estar lá, ok? A formatação, então, gurias, da lista de referências, tá? A lista de referências, ela sempre deve ser incluída numa página separada, tá? Sempre alinhada à esquerda, assim como o texto. O espaçamento também duplo, assim como o texto. E o deslocamento precisa ser 1,27, tá? E, obviamente, as referências precisam estar em ordem alfabética, tá? Já vou mostrar para vocês o deslocamento 1,27 ali, tá? E lembrando, gurias, todo documento utilizado e citado no trabalho, ele deve constar na lista de referências, tá? Todo documento que está lá em cima tem que estar ali embaixo, tem que estar lá no final, junto com as referências, tá? E assim, também, toda referência que está referenciado ali embaixo tem que estar lá em cima alguma citação correspondente a ela, tá? Façam sempre essa conferência, enfim. Tá? Aqui, pessoal, exemplo de formatação, tá bem? Aqui tem uma coisa, tem uma errinha aqui, tá, pessoal? Quando vocês forem formatar a lista de referências, então, um alinhamento à esquerda, tá? Aqui no recuo especial não é primeira linha, tá, pessoal? Devo ter colocado o print errado aqui para vocês, tá? É deslocamento, 1,27. Aí ele vai, espaçamento duplo, aí ele tem que ficar assim as referências, tá? A primeira linha alinhado aqui a margem, tá? E a partir da segunda linha ele precisa estar deslocado aqui 1,27, tá? Se eu não estou enganada, eu não entendo muito de ABNT, tá, pessoal? Mas a Lígia, ela pode nos ajudar. Se eu não estou enganada, a BNT, ela tem um espaço, né, para diferenciar, um enter ali para diferenciar uma referência da outra. Nas normas APA, nós temos esse deslocamento aqui de 1,27, tá? Agora, falando de tabelas, gurias, tá? Tabelas nas normas APA não tem muito... ela tem um padrão bem certinho que vocês podem seguir ali, tá? A fonte, então, vai ser a mesma do texto, tá? Times, tamanho 12. O espaçamento entre linhas, ele é espaçamento simples. Somente em tabelas e figuras vocês vão utilizar espaçamento simples, tá? Toda tabela, ela precisa ter um título conciso, claro, explicativo, tá? E a tabela, ela não pode ter linhas verticais, tá, gurias? Não pode ter linhas verticais. E o uso das linhas horizontais deve ser o mínimo possível, tá? Elas devem seguir o princípio da concisão. Essas seções que eu trouxe de exemplo para vocês são seções que tem no manual, tá? E as tabelas, elas também devem se referir às tabelas no corpo do texto, sempre com inicial maiúsculo, tá? Então, quando vocês forem falar da tabela no corpo do texto, vocês vão colocar com a primeira letra maiúscula, tá? Um exemplo de tabela aqui, que tem no Guia de Produções Acadêmicas de Psicologia da IMED, tá? É essa aqui. O título da tabela aqui, vejam que ele está em itálico, tá? A tabela, ela precisa também ter uma legenda aqui embaixo. E vejam, pessoal, que não tem nenhuma linha vertical e o mínimo de linhas horizontal possível, tá? Então, seguindo esse padrão e esse modelo de normas para tabelas, tá tudo certo. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da 7ª edição, tá? Então, a transição, como é que vai funcionar? Como é que está funcionando essa transição, né?
Apesar do manual ter sido lançado em outubro de 2019, a transição não vai ser do dia para a noite, tá? Então, por favor, respirem, tá? Não fiquem bravos comigo. Passei as normas para vocês da sexta edição, porque se vocês entenderem a sexta, a transição para a sétima vai ser bem mais simples, tá? Porque a parte inicial já vai estar internalizada ali em vocês, tá? Então, o estilo da sétima edição para estudantes, tá? As universidades e outras instituições que usam o estilo APA escolhem quando mudar o estilo de sexta para sétima edição. Então, vocês, enquanto estudantes, nós, enquanto estudantes, né, a gente vai precisar entrar em contato com a instituição ou com o professor, se tiver dúvidas em qual estilo a gente vai poder usar, tá? Sei que alguns professores na IMED já estão utilizando da sétima edição, tá? Então, vocês podem entrar em contato com o orientador de vocês, ver como é que vocês vão fazer essa transição. E ao final, já falei que vai ter o meu contato, se vocês precisarem de ajuda, me chamem, tá? Comparando, então, os dois manuais, tá? A sétima edição, ela vai ser bem mais completa, tá? Como eu falei para vocês, ali vai ter um capítulo, primeiro capítulo de princípios da redação e publicação acadêmica, vai ter ali no capítulo 2, como vocês podem ver, vai ter um capítulo específico só sobre formatação, tá? Elementos e formato do papel. Terceiro capítulo, padrões de relatórios de artigos e periódicos, tá? Capítulo 4 vai se manter o estilo da escrita e gramática. Capítulo 5, um capítulo bem importante, tá? Que é as diretrizes para idiomas sem viés. Capítulo 6, a mecânica do estilo, que já tinha. Vai ter um capítulo 7 agora, só de tabelas e figuras, tá? Capítulo 8, obras creditadas no texto. 9, lista de referências. Exemplos de referências gerais e processo de publicação. Esse manual vai ter bem mais exemplos, tá? De como utilizar a norma e tudo mais, tá? Então, obviamente, para melhoria também, esse manual vai ser bem mais completo que o que antecedeu, no caso, esse aqui, tá? Então, vamos falar um pouco das principais mudanças da sétima edição, tá? Então, a gente vai poder referenciar agora redes sociais, vídeos do YouTube, episódios de programas em podcasts e tudo mais, tá? O local do editor não vai mais ser incluído na referência, tá? Por exemplo, lembra quando eu falei para vocês lá em capítulos de livros, que eu falei para vocês que vocês tinham que colocar a cidade, o estado e, por último, era a editora. Agora, tudo isso sumiu, pessoal. Vai ficar bem mais fácil. É simplesmente colocar a editora e pronto, tá? O editor. Lembra que eu falei para vocês aqui o terceiro item? Os dois são em formatos de URLs ali, tá? Lembra que eu falei para vocês que o DOI tinha que ser em letra maiúscula, 2 pontos, sem espaço e o número. Não precisa mais disso na sétima edição. É simplesmente o DOI em formato de link, que é como aparece quando vocês retiram o material da internet, tá? No caso de artigos com DOI. Então, vai ficar bem mais simples, pessoal, tá? Os links, eles são incorporados, ali no quarto item, os links, eles são incorporados diretamente na referência, sem serem precedidos do recuperado de, ou retrieved from, tá? Então, ficou mais simples ainda, pessoal. Então, quando vocês forem referenciar um artigo agora, sem DOI, que vocês precisariam colocar o recuperado de seguido do link, vocês não vão mais utilizar o recuperado de. É simplesmente jogar o link ali, tá? E agora, também, ali no quinto item, a admissão de mais tipos de letra, incluindo calibre 11, Arial 11 e demais letras ali. Agora, na sétima edição, a APA, a gente vai poder escrever artigos em calibre, tá? Mas, claro que vocês vão precisar olhar o que o orientador de vocês vai pedir, o que a revista ao qual vocês têm o objetivo de publicar vai pedir, tá? E lembra que eu falei para vocês, agora o último item, o EROL passa a ser utilizado diretamente na primeira aparição.
isso ficou muito mais fácil, mais tranquilo também, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha diferença de quando vocês citavam os autores da primeira vez e quando vocês citavam na segunda, tá? A partir de 3 autores. Na primeira vez, você citava todos eles e na segunda vez você utilizava o Herol, tá? Agora, ficou muito melhor, porque você não vai precisar mais se preocupar com isso, tá? A partir de 3 autores, você vai utilizar direto o Herol. Só o nome do primeiro autor e Herol, tá? Já na primeira aparição. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? No caso aqui de exemplos de artigo, tá? Esse aqui é um artigo. Lembram que nós utilizávamos aqui dói, 2 pontos, sem espaço e o número. Não, agora é somente o link, gurias, tá? E no texto, ó, como nós temos mais de 3 autores, você vai usar já direto aqui o Herol, tá? Aqui exemplo de livros, tá? Quando você for referenciar um livro, agora não mais você precisa de todas aquelas informações sobre cidade, estado, e daí por último vinha a editora. Não, agora é direto a editora, tá? Vai resumiu bastante essa 7ª edição, tá? Aqui agora vocês vão poder utilizar, então, vídeos do YouTube, referenciar vídeos do YouTube, tá? E, gurias, esse é o meu contato, tá? Esse é meu e-mail, esse é meu número de telefone, WhatsApp, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar, tá? Lembrem, a gente falou sobre a 6ª edição e, por último, eu falei um pouquinho da transição para a 7ª, tá? Mas lembrem que essa transição, ela vai demandar um tempo, tá? Compreendam a 6ª edição, que vocês viram que a 7ª edição vai ser bem mais tranquila, tá? E eu reforço, tá? Sugiro fortemente, como diz o professor Jean, que vocês olhem o blog da APA. Olhem o blog da APA, porque ele tem vários exemplos, tá? Inclusive aquelas comparações que eu falei para vocês entre 6ª e 7ª edição, o que ficou, o que não ficou, tá? Que podem ajudar vocês bastante na hora de referenciar e na hora de fazer as citações dos trabalhos de vocês, tá? E lembrem sempre que essas normas elas são importantes de modo geral, porque lembrem que é como nós vamos comunicar a ciência, tá? E essa forma como a gente se comunica, ela é extremamente importante e relevante, tá? Então, deem uma olhadinha nela com carinho, tá? E qualquer coisa, vocês podem me chamar no que precisar, tá bem? Deixa eu descompartilhar. Então, pessoal, dúvidas? Vamos botando o nome no chat, quem tiver dúvida, daí a gente vai indo para a fila, tá? Gurias, não sei se eu falei muito rápido ou o quê, ou se alguma coisa ficou, eu fui indo, tá? Como a gente deixou as dúvidas para o final, fui indo. Se alguma coisa ficou, a gente retoma, tá? Obrigada, Lizzy. Obrigada, Thalita. Kelly, a Wellen tem dúvidas, tá? Daí eu vou passar a palavra para ela. Ótimo. Boa tarde. Primeiramente, eu quero parabenizar a Ângela e a Kelly por essa iniciativa. Achei que foi muito legal. Várias dúvidas que eu tinha cessaram com essa formação. Eu fiquei só com apenas 2 dúvidas, assim. Na questão dos níveis de título, eu tenho muita dificuldade, e isso que eu já escrevo, assim, né? Eu me perco. Aí eu não sei se tu poderia dar um exemplo, assim, básico e mais prático no Word, algo assim. E também a questão dos parágrafos.
se cada linha que eu escrevo, que eu boto um ponto, eu tenho que colocar da onde eu tirei o autor, que eu tenho essa mania e às vezes eu me perco na hora de escrever, né? Então, eu vou deixando tudo marcadinho. Eu gostaria de saber, porque assim, eu já li artigos que tinha linhas soltas, não tinha o autor. Aí eu gostaria de tirar essa dúvida contigo. Então, Ellen, primeiro eu vou falar da segunda dúvida e daí volto para a primeira. Tá? A segunda dúvida é sobre as citações, né? Cada linha precisa ter uma citação. Eu sou dessa opinião, tá? Que cada linha precisaria necessariamente ter uma citação, porque você não vai saber se você está lendo, por exemplo, a introdução de um artigo e às vezes não fica claro, parece que aquela frase é o autor do artigo que está dizendo que tu está lendo, mas na verdade é algo que ele escreveu de um outro autor, tá? Então pode ocorrer essa dúvida, mas te digo que eu já vi pessoas que é muito do estilo de escrita também, tá? Vi pessoas que não necessariamente colocariam um autor para cada frase que você vai escrever, tá? Mas eu particularmente, quando vou escrever, eu coloco os autores, um autor para cada ideia, cada frase que eu desenvolvo no meu texto, tá? Pode acontecer de uma frase estar linkada com a outra, de eu manter a mesma ideia e depois citar lá no final o autor, mas sim, é uma questão muito do estilo, por isso que eu te digo, converse, não sei se tu está fazendo TCC ou tu está escrevendo artigo com alguém, mas sugiro que você converse com o teu orientador, com o teu supervisor, para ouvir ele também, o que ele pensa a respeito, tá? E sobre a primeira dúvida, que é sobre os níveis de título, tá? Os níveis de título, deixa eu voltar aqui nessa tabela para a gente olhar para eles. Aqui. Tá? Vamos olhar aqui para os níveis de título, então. Tá? O primeiro nível de título, eu te falei, sugiro que vocês tenham um print dessas tabelinhas, que é bem útil mesmo, tá, gurias? O primeiro nível de título, ele é centralizado, negrito e iniciais maiúsculos. Ou seja, por exemplo, o meu artigo do meu TCC foi o estigma frente aos transtornos mentais entre estudantes de psicologia, tá? Esse era o título do meu artigo. Então, eu deixei o título... Deixa eu abrir um Word para ficar mais fácil para vocês. Para me dar um exemplo. Que vai demorar muito. Esse primeiro título seria o único, primeiro, né? Que vai ser assim. Isso. É o primeiro nível de título, exatamente. Uhum. Agora, por exemplo, se vocês... eu comecei a escrever a introdução. A introdução já é um segundo nível de título. Então, eu vou alinhar à esquerda, ainda vai estar em negrito, e somente com a primeira inicial maiúscula, tá? Agora, se na minha introdução eu tivesse um subtítulo, algum tópico dentro da minha introdução, eu iria recuar, manter o negrito, tá? Somente a primeira letra do título seria maiúscula e eu iria colocar um pontinho final, tá? Agora, quando eu terminei a minha introdução e fui para o meu método, o método é um segundo nível de título. Aí eu vou voltar a alinhar à esquerda e iniciais maiúsculas, tá? Ficou mais claro, Ellen? Até aí sim, só que o meu problema começa no nível 3. O nosso problema, então, começa no nível 3, tá? Lembrem que eu falei para vocês, tá, gurias? Procurem não usar tantos níveis de título, justamente para a gente não se atrapalhar na nossa escrita também, tá? Então, assim,
Se vocês precisarem utilizar, sigam essa regrinha básica, tá? Chegou no terceiro nível de título, você vai usar o ponto final, vai recuar, usar o ponto final e a partir daí letras minúsculas, tá? No quarto nível de título, recuado, negrito, agora você vai inserir também o itálico, tá? E no quinto nível de título, sem itálico. Em cada um dos níveis de título, você vai inserindo alguma coisa, tá? Então, fala. Deixa eu ver se eu entendi, então. Por exemplo, eu fiz a minha introdução com nível 2, o método com nível 3. Não, o método é nível 2 também. Entendi. É nível 2 também. Agora, na tua seção do método, você vai ter uma subseção chamada participantes, por exemplo. Aí já é um terceiro nível de título. Ficou bem claro. Agora sim. Fechou? Ótimo, então. Isso aí. Tá? Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Acho que não, Kelly. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando então para o final, tá? Agradeço imensamente a Kelly, que é a nossa parceira já na biblioteca. Sempre disposta, sempre disponível para nós quando a gente convida, né? Agradecer o teu compartilhamento de conhecimento, tá? Me coloco sempre à disposição para o que for necessário, como sempre disse, pode me escrever, pode me contatar, assim como as meninas, tá? A APA, então, melhor pessoa que a Kelly impossível, né, para conversar com nós sobre, tá? Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então, até amanhã eu acho que eu consigo disponibilizar já no YouTube. E muito obrigada, então, pela presença de todos, tá bem? Um abraço, pessoal. Obrigada, gurias. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.